Amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 31. Gênesis, capítulo 31. Essa é uma narrativa bíblica, é um pouco longa, são 55 versículos. E nós vamos ler toda essa narrativa bíblica, verso 1 ao verso 55. Lido o texto, mantenha depois sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era nosso, ou era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listado. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então respondeu Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade, de que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, e à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste, me levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez,
porque tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses, e verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me da tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então cirou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julgue entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os cordeiros ou os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão requerias, assim o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saadura, Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou Galeede e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha contra mim, entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para o mal não passaria o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. E o Deus de Abraão, e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. Convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo levantado Labão pela manhã, ou pela madrugada, beijou os seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. Amém. Conflitos e reconciliação na família. Meus irmãos, Jacó é certamente a figura mais emblemática da Bíblia. Não há nenhum nome tão repetido na Bíblia, nenhum personagem bíblico é tão repetido na Bíblia quanto o nome de Jacó. Mais do que Abraão, mais do que Moisés, mais do que o apóstolo Paulo. Jacó é neto de Abraão, é filho de Isaque e pai das 12 tribos. Jacó saiu da casa de seus pais,
depois de enganar seu pai, de trair seu irmão, aos 77 anos de idade. Não era um adolescente, não era um jovem, ele era um homem de 77 anos. Ele foi para Padã Arã, e ali ele trabalhou 14 anos, enganado pelo sogro, porque ele trabalhou 7 anos conscientemente por Raquel. O seu sogro o ludibriou, colocando Lia na tenda, e ele teve que trabalhar mais 7 anos. Nesses 14 anos, ele teve muitos filhos, porque na verdade, ainda dentro da cultura da época, cada mulher dele, Lia, Raquel, também tiveram servas, e ele teve filhos com Lia, como Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Teve filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naftali. Teve filhos com a própria Raquel, José e Benjamim, e filhos de Zilpa, a serva de Lia, Gade e Aser. Ele já tinha toda a sua família constituída, exceto o caçula Benjamim, depois de 14 anos. E então, ele quer ir embora, o Labão não deixa, e ele trabalha mais 6 anos pelos rebanhos do seu sogro. Agora ele está com 97 anos, José está com 6. E nós sabemos que ele tem 97 anos e José com 6, porque 11 anos depois, Jacó está com 17 anos. E se você soma 11 com 97, você tem quanto? 108. Então José foi vendido para o Egito com 17, o Jacó tinha 108. O José ficou 22 anos no Egito, até levar sua família. Então você sabe que o Jacó tem agora, quando vai para o Egito, 130 anos. Se você soma 108 com 22, 130, foi a idade que ele foi para o Egito. Morou lá 17 anos, quando morreu, e então ele morre com 147 anos. Tem o funeral mais pomposo registrado na Bíblia, o funeral de Jacó. Bom, o ponto é que ele fica então em Padã Arã 20 anos. Nesses 20 anos ele fica rico. Muitos rebanhos, muitos camelos. E ele começa a perceber que está na hora de voltar. E aqui que eu começo a pensar com vocês a decisão da volta. Volta para sua terra, para o seu povo. Tinha deixado um problema enorme para trás. Seu irmão havia jurado que o mataria depois da morte de Isaac. E aqui a decisão da volta tem motivos. O primeiro motivo, confira aí comigo, no versículo 1, o comentário dos cunhados. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Você sabe que quando os cunhados ficam indispostos, a situação azeda. Porque quando você se casa, você não casa só com a pessoa, você casa com a família, casa com todo mundo. Então imagine Jacó convivendo num ambiente onde os cunhados estão dizendo para você: roubou do nosso pai, você ficou rico porque você foi desonesto com o nosso pai. Então Jacó está convivendo com esse clima de acusação, e uma acusação leviana. Mas tinha um segundo motivo. Olha comigo, por gentileza, versículo 2, o semblante do sogrão dele não era mais favorável a ele. Olha aí, versículo 2, Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. O Labão não está falando nada. Essa é a linguagem não falada. Você faz um discurso poderosíssimo com o olhar, com a expressão facial. Jacó começa a perceber que o sogro dele não tinha mais favor no rosto ao olhar para ele. Você nota isso? Confira aí comigo, versículo 5. Veja que o rosto, ele está falando para as mulheres dele, veja que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Ou seja, houve um momento em que o sogro gostava dele, era favorável a ele. Mas agora ele não tem comunhão com os cunhados e ele não tem mais o favor, o carinho, o aconchego do sogro. O clima está muito hostil, está muito difícil. Mas tinha um outro motivo para mim mais eloquente do que esse.
Qual era o motivo mais eloquente, meus amados irmãos? É que há uma ordem expressa de Deus para ele. Confira aí o verso 3. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Olha o verso 13. Ele está contando a experiência. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Bom, o sogro não está gostando dele. Os cunhados estão falando mal dele. Deus apareceu para ele e disse: vai embora, vai embora. Mas ele precisa ainda de um suporte para ir embora. Ele não pode ir sozinho. Ele tem mulher, aliás, ele tem mulheres. E tem filhos. Então vamos ver. Olha aí comigo o versículo de número 4. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Prosseguindo no 14. Então, ele contou o problema para as mulheres. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Em outras palavras, Raquel e Lia sabiam da esperteza do pai. Raquel e Lia se sentiram injustiçadas, porque o Jacó trabalhou 14 anos por elas, e elas não receberam um centavo do fruto do trabalho dele. Elas se sentiram mercadejadas, elas se sentiram como estrangeiras escravas. E agora elas estão entendendo que o que Deus fez de enriquecer Jacó era a mão de Deus. E elas estão dando total apoio, hipotecando total apoio para o Jacó fugir mesmo, ir embora mesmo. Romper com o pai, romper com os cunhados, com os irmãos, ir embora. Tem hora, queridos irmãos, que o conflito é tão grande que é melhor sair. Foi a história lá do Abraão com Ló. Às vezes uma despedida pacífica é melhor do que uma convivência conflituosa. E foi o que Jacó fez. Foi embora. Bom, mas agora vamos olhar o segundo ponto, que foi a saída clandestina, porque tem que ir embora. Ok, vamos embora. Mas ir embora como? Avisa que vai embora de surpresa, não fala nada. Anoiteceu, amanheceu, já fui embora, está mais aqui. E ele fez uma leitura: se eu comunicar ao Labão que eu vou embora, vai ser da vez passada. Eu tentei fazer isso há 6 anos. Não consegui. Quando o José nasceu, eu queria ir embora, o Labão não deixou. Fiquei mais 6 anos. Agora, Deus me mandou embora. Meu sogro está olhando para mim de cara virada. Meus cunhados estão falando mal de mim. Deus apareceu, me mandou embora. As minhas mulheres me apoiam embora. Não dá mais. Então, eu vou fugir. Vou sair escondido. E foi o que aconteceu. Então, confira aí comigo essa fuga nos versos 17 a 21. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado, não deixou nada para trás, viu? E todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumularam em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Agora veja você que ele é estratégico, porque está escrito: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar. Ele não está sabendo de nada disso, ele é inocente, coitado. Mas veja você, versículo 20: e Jacó logrou e enganou, ludibriou o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo das montanhas de Gileade, ou seja, atravessou o rio Eufrates, que era uma travessia estratégica, entrando no território hoje, que nós chamamos de Jordânia,
de Jordânia, onde ficam as montanhas de Gileade, e rumo a Canaã. Já está pertinho de Canaã. As montanhas de Gileade ali foi onde o Elias nasceu, vocês lembram disso? Então nós estamos aqui na boca da terra de Canaã, de Israel. E ele está fugindo, por ordem divina, levando a família, levando os bens, não avisando o sogro, de forma prudente. E aí chega o momento em que o sogrão recebe a informação: você está sabendo da última? O que aconteceu? O seu genrão foi embora. Ele vazou. Então a coisa não deixou nem um cabrito para trás. Veja aí o que está acontecendo comigo. Versos 22 a 24. No terceiro dia, olha a estratégia. 3 dias, gente, para quem não tem carro, não tem carruagens, é uma distância enorme para se alcançar. No terceiro dia, o Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Deu prazo dele avançar bastante. Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu-lhe no encalço. A ideia de sair em encalço não é para ir lá abraçar, para beijar, não, a ideia é de ir para a briga, ir para o confronto. Saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada. 7 dias, na região deserta. E alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, olha a providência de Deus. Veio Deus a Labão, arameu, diz: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Irmãos, Jacó para mim é uma figura emblemática por isso. Jacó significa o quê? Enganador. O cara ficou na barra da saia da mãe até os 77 anos de idade. A mãe mandava. O coitado sai de casa com 77 anos, trabalha como escravo, 14. E aí fica mais 6 ainda, 20 anos servindo. E Deus abençoando o cara. Até os 97 anos, ele chamava Deus de Abraão e Deus de Isaac. Ele nunca chamou Deus de meu Deus, até os 97 anos, quando ele se converteu no Val de Jaboque. Mas apesar de ser neto de crente, filho de crente, ele não era convertido ainda. Mas Deus o abençoava. Deus é um muro protetor na vida dele. O sogrão está vindo para arrebentar com ele. Aí o Senhor aparece e fala: calma, não toca nesse cara não. Tem um plano para a vida dele. Esse camarada aí faz parte da história da redenção. Ele vai ser o pai das 12 tribos, ele vai formar uma nação, e dessa nação vem o Messias. Então esse cara aí, não mexe com ele não. Isso é impressionante. Agora notem vocês, nesses versículos observados, que o problema da perseguição era motivada por 3 razões. Primeiro, motivação material. Acabou a fonte da riqueza. O Jacó tornou o camarada rico. Você quer dar uma olhadinha nisso? Capítulo 30, verso 27, Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenha experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Acabou a fonte da renda. Segundo, fator emocional. O Jacó ficou lá 20 anos. As meninas se sentiram exploradas. Ou seja, o discurso dele, que queria beijar, que queria abraçar, queria tocar harpa, queria fazer uma festa, tudo discurso vazio. Porque não aproveitou esse tempo para cultivar a amizade, para honrar as meninas, as filhas, para abraçar e beijar os netos. Então, lição para nós: não espere a pessoa ir embora para começar a valorizar, não, sabia? Às vezes tem gente que só valoriza depois que perde. Trata o marido de qualquer jeito, trata a esposa de qualquer jeito, daqui a pouquinho perde, valia tanto, que saudade. Não, valoriza. Valorize seu genro, valorize sua nora. Investe neles.
valorize seus netos. Porque o Labão tem que fazer um discurso de remorso. Ele está querendo dizer que quer abraçar, quer beijar os netos. Ele teve 20 anos para fazer isso e não fez. E a terceira razão que ele está furioso é a questão religiosa. Os ídolos do lar foram furtados. E Abraão estava muito mal de Deus, estava não? O cara que tem um Deus que consegue ser roubado, furtaram o meu Deus, roubaram o meu Deus, esconderam o meu Deus, perdi o meu Deus. E Deusinho fraco, não? Então, esse camarada está com essa fúria toda por essa razão. Olha o verso 24. Deus barrou, olha o verso 29, quando ele vai dizer para o Jacó assim: há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Aliás, não só tem poder, não tinha vontade mesmo de fazer. Ele só não fez porque Deus não deixou. Olha comigo o verso 42. Olha o que Jacó vai dizer: se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Ou seja, o Labão é desmascarado aqui pela realidade dos fatos. Bom, mas vamos ao terceiro ponto, que é a acusação de Labão e o desabafo de Jacó. Então, note comigo qual é a acusação de Labão a Jacó quando encontra com ele. Primeira acusação, acusa Jacó de ser irresponsável. Como assim? Olha o verso 26 comigo. Disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas pela espada. Verdade ou mentira isso aqui? Mentira. O Jacó não botou a espada na cabeça das meninas e falou: vão comigo, senão eu mato vocês. Não, foram elas que se colocaram estão indo por conta própria, por vontade própria, apoiando o marido. Segundo, acusa não só o Jacó de ter sequestrado as filhas, mas de ter sido enganado pela fuga oculta, no verso 27. Olha aí. Porque fugiste ocultamente e me enganaste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa. Mentira de novo. É verdade que Jacó saiu fugido. Mas fugido por quê? Por medo. Por medo, porque eu conhecia o sogrão. Terceiro, olha o versículo 28. Ele acusa de não ter tido tempo para beijar os meninos. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedesse incessantemente. E é isso. Você teve 20 anos para beijar os meninos. Passei com você 20 anos. O meu caçula está com 6. Que dia que você foi lá para abraçar os meninos? Que dia que você foi lá para dar um carinho para suas filhas? Ele só não faz mal porque o Senhor o impediu, conforme está aí no versículo 29. O Deus de vosso pai me impediu. E ele acusa Jacó demais, ele acusa Jacó de ser ladrão. Olha o versículo 30. Você leu 30 comigo? E agora, todos juntos, e agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Primeiro, ele percebe o seguinte, que agora não dá mais para reverter a situação. O Jacó partiu de vez. Ele entende isso. Mas agora acusa Jacó de ser ladrão, de ter roubado os ídolos dele. O Jacó falou uma palavra pesadíssima, quase que um voto perigoso, igual o de Saul, igual o de Jefté, né? Que morra quem roubou isso aí, né? Essa ideia é pesada, porque eu não sabia que a esposa querida dele, versículo 32, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Se eu soubesse que a esposa querida dele tinha roubado, ele não teria falado isso aqui, né? Mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, que ele tem consciência limpa. A acusação, de novo, é falsa. O Jacó não é ladrão, ele não roubou ídolo, coisa nenhuma. Mas aqui tem uma coisa para mim da mais alta importância, irmãos.
A gente tem que ter cuidado em briga de família, em tensão de família, de explodir. Eu sei que vocês não cometem jamais essas questões de explodir, de perder a estribeira, né? de elevar a voz e perder um pouco a compostura, tem vez. Então, cuidado com as suas palavras. Mas tem hora que o desabafo é necessário. Chega um momento que se você não falar, você implode, você adoece, você engole a dor, e o Jacó agora vai desabafar. Os versos 36 a 42, meus irmãos, é um desabafo, porque o verso 36 diz que é Ciro, e ele altercou, ele entrou na briga, ele entrou na discussão. Vejam vocês, qual é a minha transgressão, qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido. Note que ele está dizendo o seguinte, furiosamente, ele tem sido alvo de perseguição do sogro, ele está abrindo o coração agora, coisa que ele ficou calado, que aguentou anos, ele está abrindo o coração agora. Olha o que vai dizer no verso 38, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. O que é errado? Você não pode impedir, a Bíblia diz lá, ao boi que debulha, se você não pode nem impedir o boi que trabalha de comer o fruto daquilo que está trabalhando, quanto mais uma pessoa. Seria a mesma coisa que um vaqueiro, que levanta de madrugada para tirar o leite das vacas, não tivesse direito de 1 litro de leite para os filhos dele. Ou do funcionário da fazenda, que mata uma res lá para dar comida para as pessoas que trabalham, e aquele trabalhador lá não tem direito de comer um pedaço de carne. O Jacó trabalhou 20 anos, e não teve direito de um cabrito sequer para comer. Versículo 39, não te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano da minha mão, ou requerias assim o furtar de dia como de noite? Outro erro do Labão, opressão. Porque se houve um roubo, se houve uma fera que dilacerou um rebanho, um cabrito, uma ovelha, é um acidente de trabalho, é um momento não de descuido, mas tinha que pagar, duro, nas questões financeiras. Olha o 40, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. O cara passou 20 anos num trabalho escravo, calado o tempo todo, chega um dia que vaza, é o desabafo. Eu diria que esse é um desabafo terapêutico. Mas, por favor, confira comigo, eu queria que você lesse, por gentileza, o versículo 41, todos juntos, vamos juntos? 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mulaste o salário. Não tinha inflação naquela época não, tá? A mudança de salário não era para dizer, esse cara está trabalhando bem, vou dar uma melhorada no salário dele, é para baixo, não é para cima não. Desabafo. Bom, o que você achou dessa família aqui? Você achou a família legal? Família modelo? Família do patriarca, que benção, hein? Que família maravilhosa. Família do Jacó. Reclama da sua não, tá? Acho que a sua está um pouquinho melhor, tá não? Irmãos amados, nós não temos uma família perfeita. Alguém tem? Levanta a mão que nós queremos aprender com você hoje. Mas é a nossa família. Nós não temos outra. É a nossa família. E aqui começa então, pastor Ival, o processo da reconciliação. Porque família, irmãos, às vezes o pau quebra, mas é família. É por isso que às vezes a pessoa quiser interferir em briga de marido e mulher, ou às vezes em outra família, acaba criando uma dificuldade, porque família de vez em quando está brigando demais, mas tem hora que se entende.
Tem hora que você entende. Então vamos dar uma olhadinha na reconciliação. A decisão da reconciliação, curiosamente, parte de Labão. Olha comigo o verso 43. E eu fico olhando a mansidão do Jacó aqui, porque pense você, até no ato de propor uma reconciliação, você tem que ter cuidado. Porque se o Jacó fosse um cara, depois que ele desabafou, ele acalmou. Se o Jacó fosse um cara espetado, espinhado, ele não aguentaria ouvir o que está no versículo 43, não. Olha a resposta do Labão. Vamos ler junto comigo? Com voz bem clara. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a essas minhas filhas, ou aos filhos que elas me deram à luz? Alto lá, sogrão, essas filhas são suas, coisa nenhuma, eu paguei por elas, trabalhei 14 anos no duro, de noite e de dia, para comprá-las, você me vendeu, me explorou. Esses filhos que são os netos, dizendo que são seus, são meus filhos, que você nunca os valorizou como netos. Esses rebanhos aqui são seus, não, é fruto do meu trabalho, foi Deus que me deu. Não, ele não brigou não, ele não discutiu não. Tem hora que o silêncio é de ouro. Tem hora que responder a um insulto é começar uma nova briga, um novo conflito. O Jacó, caladinho, aguentou o impacto, porque ele sabia que estava no processo da reconciliação. E aí, vejam vocês, que eles agora vão fazer uma coisa. Olha a proposta do nosso amigo Labão. Vem, pois, 44, vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Se você não responde, o que a Bíblia diz? A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia furor. O cara desabafou também, o Jacó desabafou, e ele desabafou, pronto, os dois desabafaram, acalmou o ambiente, vamos fazer uma aliança agora. E a aliança começa a ser feita, a ser costurada. E diz a Escritura, vejam vocês aí comigo, que essa aliança é feita, e a reconciliação é firmada, e o que eu acho maravilhoso, é que o Labão começa a virar conselheiro matrimonial. É fantástico isso. Confira aí comigo. Qual o primeiro conselho que o Labão deu para o genrão dele? 50, leia comigo, verso 50. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Agora, de repente, surge o amor paternal. Brigar com o genro não é um bom negócio, sabia? Não brigue com o genro. Ele está casado com a sua filha. Qual a melhor coisa que você espera? É que a sua filha seja tratada como uma princesa. Então trate bem seu genro. Trate bem sua nora. Ela está casada com seu filho. Então qual o conselho do sogrão para o genro? Trate bem minhas meninas. Arranja outra não, tá? Arranja outra não. Deus é testemunha. Nós estamos fazendo uma aliança aqui. Ó. Deus está vendo. Olha que coisa linda. Virou conselheiro matrimonial. Mas ele não só quer apenas a paz na casa das filhas. Ele quer também um relacionamento de respeito e de amizade com o genro. Olha o segundo conselho dele, verso 52. Leia comigo o 52. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá
e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Sabe o que ele está dizendo? Vamos fazer uma aliança aqui, você vai cuidar bem das minhas filhas, você vai cuidar bem dos meus netos, e nós vamos ser bons vizinhos. Eu não vou te atacar, você não vem me atacar. Eu quero o seu bem, você quer o meu bem. Vamos conviver em paz. Conviver em paz. Para de brigar com a família. Para de criar confusão. A guerra com a família é a pior guerra do mundo. Sai todo mundo perdendo. Tem hora que conviver no mesmo cantinho é confusão. Igual porco espinho, mais perto espeta. Aí de repente, dá um espaçozinho geográfico, dá uma folga. As brincadeiras, né, pastor Ival, costuma dizer que, brincadeira, viu, irmãos, que sogra deve morar não muito perto para ir não ir de chinelo e não muito longe para levar uma mala grande. É brincadeira. Mas o ponto é o seguinte, respeitando a privacidade, é preciso ter uma boa convivência. Uma boa convivência. Que às vezes tem gente também que tem conflito, irmãos, porque está muito embolado. Tem gente que, ao casar os filhos, não respeita a individualidade dos filhos. Filho vai sair de férias com a esposa, a sogra quer junto. Já faz a reserva do quarto do lado. Até na lua de mel. Então, tem hora que é preciso de ter esse discernimento. Olha, às vezes a convivência está ali colada demais, é confusão, é briga, tal, as tensões vazam demais. Olha, vamos fazer um montão aqui, levantar um monumento aqui de paz. Eu não vou passar para lá para te machucar, você não vai passar para cá para me atacar. Vão ser bons vizinhos, vão conviver bem. Vão conviver bem. Qual o resultado desta aliança? Louvado seja Deus. Olha o que acontece aí. Versículo 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. Convidou os seus irmãos, ou seja, os seus cunhados que vinham junto com Labão, para comerem pão. E comeram o pão e passaram a noite na montanha. Comer pão é comunhão. Para a cultura oriental, não tem nada mais importante que sentar à mesa. Para você ter uma ideia, a cultura beduína, se um inimigo entrar dentro da sua tenda, você dá a vida por ele para protegê-lo. Então, aquilo que até então tinha rosto virado, tinha comentários maliciosos, tinha exploração, tinha mágoa represada tantos anos de parte a parte, agora abrir o coração, despejar as dores, despejar as mágoas, fizeram aliança, teve o conselho pastoral, para tratar bem a esposa, tratar bem os netos, agora vão comer juntos, vão celebrar. Como é que termina essa saga familiar? Com o verso 55. Leia o 55 comigo. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para a sua casa. Em vez de ódio, em vez de acusação, em vez de briga, existe o que agora? Abraço, beijo, perdão, reconciliação. Eu imagino que o Labão voltou em paz para casa, coração aliviado, aliviado. E o Jacó, como é que ele partiu? 32:1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Olha que bonito. Um foi na bênção, outro ficou na bênção. A reconciliação aconteceu, a restauração aconteceu. Em vez de espada, tem abraço. Em vez de briga, tem beijo.
Em vez de amargura, tem perdão. Em vez de guerra, tem partida em paz. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Está precisando de investir lá? Não espere uma crise acontecer para você reconhecer o valor. Comece a investir hoje. Quem sabe você, marido, faça um agrado para a sua mulher. Surpreenda a sua mulher. Quer dizer, um presentinho fora de época. Um buquê de flores de vez em quando. De vez em quando, né, pastor Ivan, faz uma loucura, dá o cartão de crédito. Minha filha, vai na bênção, eu vou ficar aqui orando por você. Está na hora de você começar a investir no seu marido. Valorize seu marido. Ele não é perfeito não, mas ele é o seu marido. Valorize suas filhas. Você que é pai de menina, valorize suas meninas. Deixe que elas se sintam amadas por você. Você que é pai de menino, valorize seus filhos. Você que tem netos, abrace os seus netos, beije os seus netos, curta os seus netos. Não ponha coisas acima de relacionamentos. O maior tesouro que você tem não é a casa que você tem, não é o apartamento que você tem, não é a fazenda que você tem, não é o dinheiro que você tem, não são as propriedades que você tem, é a sua família. Valorize sua família. Tem problema? Quem não tem? Quem não tem? Invista na sua família. Se tem alguma pendência ainda, procure reconciliação. Se precisar e terapêutico for, talvez um desabafo, com muito cuidado, até para repaginar a alma, mas com o propósito de reconciliação. Que Deus nos abençoe, para que a nossa família seja um lugar de vida, um jardim grinaldado de flores e não um deserto inóspito. Deus nos abençoe. Amém.